o Três Horizontes, o programa de podcast de 3 consultores facilitadores completamente loucos. Nós nos reunimos aqui e nos reuniremos a cada 15 dias com vocês para discutirmos sobre a vida do consultor, a vida do facilitador, o que a gente entende por educação corporativa, o mundo do RH, o mundo corporativo, o mundo das empresas e as nossas mentes completamente doentias para tocarmos juntos esse programa. Comigo, que sou esse homem, meio mito, Ale Moreno. Estou também com o Fabrício e com o Caio, que dirão quem são, para que a gente toque essa linda prosa que começa hoje, no mês de março, o mês das mulheres. Vamos lá, quem vai primeiro? Meio homem, meio mito, foi uma abertura e tanto, né, Alexandre? Mas tudo bem, é para chegar marcando. Vai ser difícil agora pra gente, não é, Fabrício? Vai, Caio. Mas a gente vai tentar. Quer começar, então Caio? Muito legal estar aqui junto com vocês, galera. Caio Rueg, consultor, facilitador, experimentador, enfim, meio homem, meio máquina. Mas a ideia, naturalmente, é a gente aproveitar esse lugar para a gente trocar figurinhas e principalmente compartilhar a nossa experiência. Enfim, acho que muitos quilômetros de estrada entre nós três, e a ideia é justamente a gente difundir um pouco, pelo menos compartilhar esse conhecimento que a gente acha que nós temos. Não é, Fabrício? É isso, é por aí a história. Eu sou o Fabrício Vieira, eu sou consultor de RH e facilitador de aprendizagem na Casa Móvel e estou aqui nessa aventura com a Lei e com o Caio. Também sou estudante de psicologia e a gente vai seguir junto aqui, tentando compartilhar o que a gente sabe, o que a gente não sabe, a gente vai dar uns palpites. E vamos ver onde é que a gente chega na nossa conversa. Não chegaremos nada menos que premiações no final do ano. Eu tenho certeza disso. Megalomaníaco, Alexandre. Não veja nada menos que o Oscar dos podcasts. E Best, aí vamos nós. Deixa eu perguntar uma coisa. O Caio falou sobre quilômetros de estrada. E eu estou pensando aqui, quantos km será que nós temos? Nossa, essa palavra ficou confusa. Quantos km será que nós três temos somados em tempo de janela que a gente pode colocar desde a primeira formação ou de mundo de consultoria? Que conta podemos fazer as duas? Eu acho que uma linha divisória, pelo menos para mim, é quando eu abri a minha empresa. 1998, a Método Consultoria. O foco enfim, desde aquele momento, o foco era a gestão de projetos. Então, caramba, de 98 para cá, estamos falando de 27 anos. Tá certo que no primeiro momento eu abri a empresa num processo meio de pejotização, tá? Mas o meu voo solo mesmo, aí sim, como, enfim, empresário, entre aspas, né? Mas como empreendedor no ramo da consultoria, certamente eu estou falando aí de algo entre 23 e 25 anos. Nossa, eu em 98, eu estava começando no mundo corporativo e a síntese nasceu em 2002, 2003. Há controvérsias, uma conversa assim que até outro dia tentei resgatar com meu ex-sócio. Quando a gente nasceu, 2002 ou 2003? Vou pôr 2002. Então, aí, Caio, já soma 2002 para hoje, 23 anos, né? É isso? Já tem, uns 50 já tem, né? 23, já vamos... o seu deu... Quase, quanto você falou? Quanto o seu deu? Acho que põe aí 23, então, para a gente começar a fazer a soma. 23 eu e você quanto? Eu também... Fabrício? Não, o Caio de 98 até hoje, de consultoria. 98, eu comentei que comecei meio pejotizado, então não vou levar os primeiros anos em conta. Tá. Então eu também coloquei 23 anos. Então, juntos já são 46. Somos e Fabrício? Então, eu estou me sentindo um bebê corporativo perto de vocês, porque em 1998 eu estava mudando do interior para São Paulo. Da onde você veio, Fabrício? Já faça um parênteses, onde veio? Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade de 40 mil habitantes no interior do estado de São Paulo.
Pega Castelo, vai até o fim. Chegou no final da Castelo Branco. É lá, Rio Você anda Pardo. mais um pouquinho e você chega lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas assim, né? Cheguei e trabalhei muito com atendimento ao cliente. Em 2009 eu fiz a virada para RH e de lá para cá eu fiquei, né? Em 2017 foi quando eu montei a Casa Móvel. Então a gente tem 8 anos de estrada. Então, 8 anos, a gente já passou dos 50, então. Não, eu ainda não, Não, não nós cheguei nos três, 50. filho. Nós três. Não, Ah, nós três. Ah, somados. Nós gente, três achei que tava em falando tempo de de. idade. Eu sou meio lento, vocês vão notar nesse podcast que talvez eu seja a pessoa que demora mais para pegar as A gente coisas. te ajuda, Fabrício. É, Tamo junto, tamo junto. eu tô aqui fazendo conta, me sendo engenheiro. 46 mais 8, Fabrício. O Caio é o matemático do grupo. 46 mais 8. Então, eles falando de 54 anos, é 54 isso? anos, é isso aí. 54 anos De somados consultorias. de consultorias. Então, é bastante tempo. É mais tempo do que a minha idade, viu, Fabrício? Viu? Então, é mais tempo do que a minha idade também. Infelizmente não posso dizer a mesma coisa. O Caio é jovem há mais tempo, mas tudo bem. Não é? Agora, com 56 anos de janela que a gente tem, assim, eu acho que, pelo menos, acho que muitos de vocês, eu pelo menos estou falando por mim aqui, já fui consultado algumas vezes por pessoas que querem entrar nesse mundo nosso, assim. Ah, como eu viro consultor? Tem uma glamorização de quem está do lado de fora, Tem. tem uma expectativa, às vezes, de retorno rápido, de oferecimento de fórmulas mágicas, etc. Mas a primeira pergunta que eu escuto assim, como eu viro consultor? Então, acho que talvez para a gente ajudar quem nos escuta, que é audiência absurdamente grande, inclusive patrocinadores, estamos abertos. Vamos abrir cotas de patrocínio, porque esse programa é uma loucura. Cotas de patrocínio, Futuro ganhador de prêmios. @3horizontes.com.br. Se vira, Pedro, para criar mais um Se vira e-mail. para criar um e-mail. Então, a pergunta é, vocês já ouviram essa pergunta de alguém? E quando escutam, o que vocês falam sobre vocês, sobre que palpites a gente dá para o outro? Vou falar. Já escutei de algumas pessoas assim me perguntando como é ser consultor e como é que faz para se tornar consultor, né? E geralmente eu não tenho uma receita pronta. Eu conto como eu me tornei consultor, porque eu acho que cada um acaba trilhando um caminho que é muito pessoal, né? No meu caso, eu trabalhei alguns anos aí em diversas empresas, né, de diversos tamanhos. Eu comecei trabalhando em Santa Cruz do Rio Pardo em 1995, numa empresinha minúscula, assim. E depois, em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas maiores, e a última empresa que eu trabalhei, assim, era uma grande empresa da área de fintech, né? Que é muito famosa mesmo. O que me fez assim fazer a transição de fato foi que eu acho que eu estava meio cansado do mundo corporativo, assim, né? E de ter que estar dentro de um ambiente onde nem sempre eu concordava com a forma como as coisas estavam acontecendo. Porque muitas vezes a gente olha para uma coisa e a gente pensa diferente, a gente quer fazer diferente, mas dentro de uma estrutura muito grande, às vezes a gente não tem a força para fazer as transformações que a gente quer, né? Especialmente se você está numa multinacional, ou se você está mesmo numa empresa que é nacional, mas que ela tem, sei lá, 5, 7 mil pessoas trabalhando, com uma estrutura hierárquica muito bem definida, né? É, e como eu sou uma pessoa que eu sempre gostei desse lugar de alavancar a transformação, eu vou dizer assim, vou usar esse termo, eu comecei a entender que para eu fazer do jeito que eu acredito, eu tinha que, né, trabalhar com o meu negócio, assim. E eu ouvi de algumas pessoas, né, assim, tipo, olha, você é meio idealista, entendeu? Para você fazer isso que você quer, você precisa
fazer, então, a partir da sua empresa, porque, assim, dentro das empresas, a probabilidade de você alcançar esses seus objetivos é muito pequena. E aí eu meio que fui e criei a Casa Móvel em 2017, né? Assim, eu estava saindo de um lugar onde eu estava tendo contato com o desenvolvimento humano e organizacional por conta de uma formação na Ecosocial. Beijo para o Jorge Dornelles, se estiver me ouvindo, que é, né, um dos fundadores da Ecosocial, assim, e que está à frente da escola de formação de coaches da Ecosocial, que é super legal. E aquilo me deu, assim, um impulso, sabe, de vida, assim, para eu mudar. E aí eu saí. Eu saí da empresa que eu estava na época. Eu confesso que quando eu saí, eu comecei trabalhando só com coaching. Dei uma. Eu fiquei com um pouco de receio, assim, em relação ao passo que eu estava dando. Já tinha dado, né? Já tinha olhado para o pessoal da Korn Ferry, já tinha saído. E aí eu fiquei meio medroso. Eu lembro que daí a, a Stone Pagamentos veio me chamar para um projeto. Eu acabei ficando um ano com eles, mas esse ano com eles me deu a certeza de que, de fato, o meu tempo dentro do corporativo tinha acabado, assim, que eu precisava dar os meus passos. Durante o tempo com a Estônia, eu tentei equilibrar, né, Casa Móvel e o trabalho que eu estava fazendo de coach com a Casa Móvel e o trabalho que eu estava fazendo na Stone, mas estava ficando muito difícil, eu via que eu não conseguia botar muita energia em Casa Móvel, e aí quando eu de fato saí de lá, eu notei que botando energia 100% em Casa Móvel, as coisas começaram a acontecer. E aí eu conto muito essa história, né, para as pessoas, assim, de como é que foi esse meu começo, demorou bem uns 3 anos, assim, para gente firmar o pé no chão, assim, né? De conseguir falar, putz, agora eu tô conseguindo é, me sustentar, né? Assim, ser sustentável dentro do mercado, é, e na vida pessoal, enfim. E estamos seguindo, Ale. Estamos seguindo desse jeito, e é o jeito que geralmente eu conto para as pessoas. Porque eu não acredito numa fórmula, sabe? Sim, eu tenho quase certeza que as histórias de vocês em relação também à entrada nesse mundo de consultoria deve ter sido muito pessoal, muito específica, né? Assim, com as suas nuances aí. Eu Quero. acho que sim, eu acho que sim, mas eu anotei umas coisas que você falou, que assim, eu tô imaginando, você falou de impulso de vida, que eu achei super forte essa palavra, né? Para mim, eu Ah, acho é que coisa de psicologia, tal, né? Estudante de mas eu acho que isso psicologia. deve ter nós três. Tem sim, eu imagino, o Caio não falou, eu também não contei, mas eu me reconheço. Você era visto lá como um idealista, né? Você falou uma palavra assim, o que fica Sim, lá? Só vai acontecer se você tiver sua empresa, né? Mas por outro sim, lado, você falou da idealização de algo, do sonhador, mas falou do medo, que acho que está em todo mundo aqui. Tenho sim. dúvida que o medo vai rolar aqui em todo mundo. Depois foi outro ponto importante, de equilibrar dois negócios. Assim, não dá. Cara, tem que escolher a canoa. E quando você coloca o pé na canoa, lá vai entrar água, a gente vai se afogar um pouco, mas é o meu negócio. É Que eu acho isso. que a gente vive esse perrengue empreendedor que também. Eu vejo que isso é meio que assim, eu tentei filtrar um pouco do que você falou em palavras, não como Sim, passos, que também sim, ensinam sim. assim, passo a passo para empreender. Não, mas assim, dores e amores desse processo, né? Exato, Eu exatamente. encontrei, não sei se estou maluco, mas encontrei essas palavras para tentar organizar aqui para encontrar. Pelo menos eu me reconheci em todos eles. Todos eles eu também me reconheci. É E que você? são Fala. sentimentos muito humanos também, né, Lê? Assim, a Muito, gente acaba se muito, reconhecendo neles mesmo. muito, muito. E você, Caio? O que eu achei legal do que o Fabrício traz é que, em vez de a gente olhar para o como eu me converter num consultor, tem uma pergunta muito importante antes, que é o porquê, né? E é justamente esse, acho que essa é a grande questão, né? Acho que pelo menos quando as pessoas elas se aproximam com esse tipo de questionamento, o que eu percebo é um sentimento de insatisfação, estão de saco cheio do mundo corporativo, eles estão, enfim, de saco cheio do chefe. E aí a gente acaba caindo um pouquinho naquilo que você já tocou
superficialmente, Ale, que é a glamorização, né? Achando que a vida do consultor, é aquela vida onde naturalmente é o jet set, o cara tá entrando e saindo de aviões e viajando e ficando em hotéis maravilhosos e participando de planejamentos estratégicos e conseguindo fazer tudo aquilo que a gente imaginava fazer. E com certeza não é isso, né? Então, Não. com certeza, claro, né, tem um aspecto de empreendedorismo muito forte. E eu percebo que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né? Estão de saco cheio do chefe, estão de saco cheio do coleguinha e acha que a resposta para todos os seus males é, ok, vou virar consultor. Outro aspecto acho que importante é a gente também reconhecer que a consultoria, ela demanda algum tipo de expertise, né? E a gente, com certeza, ao longo aí dos nossos bate-papos, a gente também vai entrar nessa seara, né? Ou seja, legal, eu sou consultor, mas eu sou consultor do quê? Ou seja, então eu acho que a gente tem que ganhar quilometragem, né? A gente tem que comer o arroz com feijão para a gente poder se colocar como um consultor, né? Sem a presunção, naturalmente, de que sabemos tudo, mas pelo menos ter algo para dar, ter algo para contribuir. E isso é o desafio, né? E geralmente isso acaba acontecendo com o nosso histórico, né, Ale? As nossas experiências de vida, e isso naturalmente leva a eu desenvolver um expertise, um conhecimento, uma competência em alguma coisa, né? Eu adorei esse lance dos contornos que você deu, né? Assim, que é um pouco o posicionamento que a gente vai ter como consultora. Que mundo que eu vou escolher? Mas, cara, mas eu fiquei curioso de uma coisa. Como você... Qual o seu porquê lá no início? Assim, tinha claro isso? Você foi meio jogado... Você falou da pejotização que rolou lá em 98. Tive que abrir uma empresa, imagino, foi uma oferta que você recebeu para virar PJ. Normalmente é isso. Confirma, por favor. E aí, como foi... do pejotização para virar um consultor? Olha, eu acabei dando muitas voltas, né? Hoje eu até posso utilizar, não, foram muitas pivotadas, né? Ou seja, já estava pivotando antes da palavra existir e ser usada, né? E virar moda. Mas, no fundo, a vida me levou para isso. Trabalhava numa empresa que era já uma empresa de consultoria e treinamento, e o que acabou acontecendo é que houve um movimento do ponto de vista até meio societário e tudo mais, e a empresa representava uma multinacional aqui no Brasil. Esse contrato que durava há muito tempo, ele foi desfeito, e aí nós que trabalhávamos como consultores, eu naquela época, o consultor júnior, tinha acabado de entrar, enfim, acho que não tinha nem 2 anos de empresa. O que acabou acontecendo foi o seguinte: olha, galera, agora é meio cada um por si. Claro que num primeiro momento a gente vai continuar usando os serviços de vocês de uma forma pejotizada, mas também vocês têm autonomia para seguir os caminhos de vocês. Então ficou um pouquinho aquela história do dá ou desce, né? Ou seja, chegou num ponto onde foi um choque no primeiro momento, e confesso que com muitos medos, né? Naturalmente, porque aí sim a gente fala, caramba, né? E agora? Como é que vai ser? Eu vou ter que ir atrás de cliente, eu vou ter que começar a gerar negócios, porque eu estava muito mais focado nas entregas, né? Ou seja, fazia parte de um grupo, não estava relacionado com os aspectos comerciais, então pintava os negócios. Eu sou um cara de gestão de projetos, né? Aproveitando um pouco a minha experiência pregressa nessa área, e o que acabou acontecendo foi que realmente o início foi muito complicado, né? Ou seja, naquela época, se não fosse a minha esposa segurando a barra durante fácil aí 2, 3 anos, sem chances, né? Então, realmente é muito desafiador, né? Porque, da onde surgem os clientes, né? Como é que você Sim, busca esses clientes? Uau, isso é um desafio tremendo, né? sim, sim. Aprender a lidar com esse ciclo de vendas, né, Caio? Quando a gente não trabalha com vendas, até você entender como é que funciona um ciclo de vendas, e aí é um trabalho que a gente vai aprendendo a bater na cabeça, né? Assim, acerto e erro, erro e acerto, até você entender como é que é essa dinâmica para conseguir cliente, é um desafio, de fato. E o Inclusive, ciclo essa da pergunta venda, sua, desculpa, da onde surgiu os clientes, dá um bom programa pra gente, né? Acho que é é um bom verdade, é episódio, inclusive. verdade. Vai, Não, até continue. porque o ciclo de venda,
né? Na nossa área, educação corporativa, ele não é um ciclo de venda tão curto assim, né? Ou Não. seja, não toca o telefone, não chega um e-mail dizendo, olha, estou querendo algo e semana que vem a gente faz. Claro que não é assim. Então, até você também se adequar, né? Então, esse é um desafio muito grande, né? Ou seja, sim, acho que você ser consultor, ter o seu próprio negócio, muitas vezes ser o one-man show ou one-woman show, isso acho que demanda uma dose de empreendedorismo, e muitas vezes as pessoas não têm ideia do que isso realmente significa, né? Não, você falou umas coisas legais aqui, várias, mas eu anotei umas que eu vou falar de duas que me chamaram muita atenção. Uma é o lance da esposa segurar a barra. Fiquei pensando no papel de alguém que ajuda a segurar a barra, né? Porque no começo é muito complicado mesmo a história. Como eu seguro, porque eu vou sair muitas vezes de um lugar. Acho que aconteceu isso com vocês dois, comigo aconteceu. Eu estava lá, estável, pondo aspas aqui no estável, numa empresa, recebendo meu salário, CLT, CLT, os benefícios. Eu tinha um carro na empresa que eu eu trabalhava. O também. pessoal falava assim: nossa, eu lembro quando fui conversar com a minha família, eu falava assim: mas você tem um carro, você Exato. viaja todo ano. Eu ouvi essas Você frases. vai para o exterior. Você vai para o exterior, foi não sei para onde, tipo assim, ok. E aí, no dia seguinte, isso não existe nada, né? Acabou Exato. tudo, Tchau, Hotel 5 estrelas. tchau tudo, e Tchau, como viagem que. classe executiva. Tchau, carro. Peraí, E aí, classe como. executiva, muita calma nessa hora, hein? Porque isso também Fale por você, Fabrício, fale por você. Mas como sustenta essa janela, que é meio que um salto no escuro, que a gente vai caindo assim, que aí acho que vem com a sua pergunta, da onde vão surgir esses clientes? Pô, eu tô caindo aqui no abismo, não sei onde me agarro. E eu acho que, pensando por mim, o cliente surgiu, pelo menos na minha história lá, eu trabalhava numa empresa agrícola, de 7 anos, também história de viajar, carro, blá, 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 que eu já falei. E aí, quando saí, na verdade, eu pedi para saírem comigo, porque a empresa fez uma fusão, uma mudança, me convidaram para ir para o sul do Brasil, para Porto Alegre, e eu não aceitei, porque o convite não me atraía mesmo para a área que eles tinham me convidado, que era uma área muito técnica, e eu já estava fazendo pós em marketing, tudo, eu já estava desenhando um pouco do meu futuro, desses outros futuros que vão surgindo, né, Caio? Desses outros horizontes que vão surgindo ao longo da vida, para usar um pouco dos 3 horizontes, a gente não sabe onde colocar essa palavra. Colocamos aqui. E aí, eu lembro que o cara me mandou embora, então eu peguei o dinheiro do dinheiro do dinheiro da demissão lá, esqueci o nome disso, mas é da rescisão. E eu tinha acabado de mudar para um APzinho meu que eu tinha comprado, financiado em 650 anos. Aí não tinha mais o carro, mas eu precisava do carro porque eu ia para o campo. Aí eu peguei aquele dinheiro, dividi em 6 bloquinhos de, sei lá, vou fazer uma conta, R$ 2.000. Aí eu falei, com esses R$ 2.000 eu vou pagar a conta do apartamento, vou comprar o carro, eu também vou financiar em 1 trilhão de vezes, e vou comer ovo, e é isso. Eu tinha um fogão de 2 bocas no apartamento, um colchonete e um frigobar. Era isso mesmo. E aí começou. Só que o problema, que eu não contava com essa história, que é meio. Mas e o cliente, né? Tem que aparecer, porque senão esse dinheiro vai acabar. Exato. E acho que o que me ajudou muito nessa pergunta do Caio, de onde surgem os clientes, foi a rede de relações. Então, eu tinha um cara, o Marcelo Kunihira, que trabalhava comigo na empresa agrícola, e que ele me chamava de Moreno. Moreno, eu vou te ajudar. Moreno, eu vou te ajudar. Vou te levar nos produtores rurais, Moreno. E aí ele me colocou meio embaixo do braço, e assim, confiando total, eu não tinha nada muito claro do que eu fazia na época. Era uma empresa de marketing agrícola, a Síntese, no começo, uma empresa de consultoria em marketing agrícola, não é nada do que é hoje. Então, era reposicionamento de marca de produtor rural, essa galera toda. Então, ele me colocou debaixo do braço e me ajudou nisso. Então, a rede me apoiou demais. E também o outro, eu, como tinha sido aluno da FAP na pós, fiquei muito amigo dos professores. Um dia um professor me convidou para dar uma palestra lá sobre o que eu estava empreendendo. E os alunos gostaram, e aí ele falou assim, você não quer começar a dar uma aula aqui de princípios do marketing?
Então isso foi uma vaca leiteira que me ajudou demais, porque eu comecei a ter um dinheiro que também não competia com o meu dia, porque a aula era à noite, na pós-graduação, 2 vezes por semana, ou às vezes uma vez por semana, mas era uma graninha que foi cobrindo. Mas isso só surgiu lá no final do ano 1. Quer dizer, entre os 6 meses da grana que eu tinha imaginado até final desse ano 1, no começo do ano 2, a síntese, o cartão foi para o brejo, tudo explodiu, parei de pagar apartamento, parei de pagar, fui empurrando dívida para frente, mas eu tinha posto na cabeça que eu não ia voltar para o mundo corporativo, não ia voltar. Não ia voltar e eu confiava que ia dar certo, mas eu acho que só digo que virou o jogo, assim, falar, agora acho que deu certo, demorou uns 7 anos para falar. Eu gosto dessa sua história porque você trouxe um lugar de assim, uma pessoa que de alguma forma ela abriu algumas portas para você, né? Ela te ajudou no começo ali, né? Muito. O Caio trouxe a questão da parceria dele, você trouxe essa questão desse, como é o nome dele? Desse O cara? Marcelo me ajudou e um professor da FAP, acho que 2 pessoas me ajudaram muito. E eu Dupla acho que chance, todo né? mundo tem um anjo, né? O nome do meu anjo é Márcia Drisdale. Se estiver me ouvindo também, Márcia, um beijo para você. Para mim, depois que eu, né, fiz a transição lá em 17, que eu meio fiquei com medo, fiquei meio trabalhando em 2 lugares, 2 pés, 2 canoas. Quando eu resolvi botar os 2 pés na canoa Casa Móvel, eu fui bater na porta da DSM, que agora é DSM Firmenich, depois da fusão. Mas fui lá bater na porta porque a Márcia Drisdale trabalhava lá, e a Márcia, a gente tinha trabalhado junto quando eu estava na Korn Ferry, eu ajudei na implementação de um RPO dentro da DSM, e a gente ficou muito próximo ali, sabe? Quando o santo bate, assim, quando você, não sei explicar, assim, eu comecei a conversar com a Márcia, achei ela fantástica, ela também confiou no meu trabalho, a gente foi criando uma parceria ali na DSM. Quando eu saí, eu bati na porta dela e falei, putz, montei uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional, estou vindo aqui para saber se você consegue me dar um trabalho, né, aqui dentro. É uma empresa que eu considero que a cultura da DSM, né, antes e atualmente, assim como o DSM Firmenich, é uma cultura que conversa muito com a cultura de Casa Móvel e também os valores eles batem, né? E aí ela falou, deixa eu dar uma pensada aqui, a gente conversa. E ela me ofereceu um trabalho super legal, que foi um trabalho de é, fazer o treinamento de todos os gestores da DSM. Então era um trabalho grande que ela me deu, assim, ela confiou demais em mim para ensinar essas pessoas a fazerem entrevista por competência, assim. Foi o primeiro trabalho enorme da Casa Móvel. E dali para frente, a DSM Firmenich também entrou nesse lugar do cliente recorrente, né, que a gente chama de vaca leiteira, que está sempre ali. Eu tenho trabalhado com eles, assim, desde 2019 direto, assim, tem sido muito incrível, incrível e foi por conta dessa pessoa também, né, que acreditou no meu trabalho. E aí, Ale, eu acho que tem muito a ver também com o quanto a gente se dedica em onde a gente estava, sabe? Assim, eu acho que o meu trabalho na Korn Ferry, ele me ajudou a conseguir a credibilidade, né? E aí, por isso que eu sempre falei assim para os meus times, trabalhem direitinho, façam o melhor que vocês puderem, foquem em qualidade, que quando a gente faz isso, parece que não tem ninguém notando, mas tem. Tem sempre alguém que está prestando atenção no seu trabalho e vendo a sua seriedade, a qualidade das suas entregas, e isso reverbera para você no futuro, né? Então, trabalhar de uma forma honesta e séria e com qualidade trouxe esses frutos, porque a Márcia olhou para mim e já me deu esse crédito, assim. Eu queria pegar o seu gancho da vaca leiteira e falar assim, na minha visão, o início é muito complexo, a pergunta do Caio fica ecoando de onde vem o cliente, mas Sim. eu, falando por mim aqui, eu me submeti a fazer trabalhos que acho que, e até hoje faço aqui na Síntese, trabalhos que, assim, provavelmente pouquíssimas pessoas pegariam, de valores baixíssimos, mas eu entendia
baixíssimos comparando então com negócios que às vezes eu fecho de grande empresa, é baixíssimo. Mas eu entendia que aquilo, eu só com aquela grana, e eu pensava em conta de padaria, se eu tiver 10 clientes pagando, sei lá, R$300, eu vou ter R$3.000, e R$3.000 eu consigo pagar o carro. Eu fazia essa conta. Beleza, então eu vou conseguir. Então é importante que eles existam. E eu sou muito fiel a essa galera, até hoje. Até hoje, se um cara desse me procurar hoje para um projeto, pode ser de graça ou com pouca grana, eu atendo ele até hoje, não tem problema nenhum. E é muito louco esse negócio da rede que você falou, Fabrício, por ser bem feito esse trabalho. E hoje, no tempo presente, isso tem voltado para mim, vou falar para mim, para mim não, para o Instituto, né, que eu também estou à frente de um Instituto Social. Então, quando eu fui bater na porta, há 2 anos já, nesses empresários que lá, há 20 anos atrás, tinham ajudado na Síntese, e eu sei que eu ajudei eles me ajudaram, foi uma troca importante, hoje eles continuam sendo parceiros do Instituto. Então, porque foi bem feito, é o que você falou, foi bem feito, foi honesto. Eu já ouvi muitas vezes de o cara falar assim, Ale, se é com você eu confio e tá tudo bem. E aí não tinha uma relação de síntese ou do, sei lá, do grupo, o dono do nome do Instituto, mas sim daquilo que eu trazia como valor e como relação que foi construída ao longo do tempo. Então, que eu acho que pegando de tudo isso, né, o relacionamento é mega importante. Claro que ele não garante o nosso sucesso como consultor. Tenho amigos que vão me contratar. Não é isso que a gente está falando. Não, de jeito nenhum. Não é isso que a gente está falando. Mas Ale, essa rede pode nos apoiar. Diga, Caio, eu quero te ouvir, não, meu caro. você usou uma palavra, acho que super importante, né? Confiança, né? Claro, como é que a gente constrói essa confiança? E acho super legal enfim, a hora que o Fabrício estava falando um pouquinho sobre os anjinhos da guarda, aquelas pessoas que realmente foram importantes, eu imediatamente comecei a refletir um pouquinho também, né? Voltando lá no tempo, um revival, e, também tive uma pessoa muito importante, né? Peter Luyten, TSG Consulting, se ele estiver me escutando na época, eu comentei naquele meu movimento de pejotização, a gente trabalhava para Kepner Trigo, empresa de consultoria americana, representávamos, na realidade, a Kepner Trigo aqui no Brasil naquele momento, e, caramba, aprendi muito com ele, né? Então tem esse aspecto, acho que você precisa encontrar pessoas que realmente, genuinamente, né, nos ajudem a crescer do ponto de vista não apenas profissional, mas também pessoal, e essa confiança, além dessas pessoas que nos ajudam muito nesse momento inicial, eu acho que a gente também tem que reconhecer o próprio cliente, né? Porque eu tive uma situação em que eu comecei a perceber que o cliente botava mais fé em mim do que eu mesmo. E foi uma loucura, porque eu tive uma oportunidade gigantesca, multinacional, um programa corporativo a nível de América Latina, e a gente ia, enfim, ir tocar um programa em inglês, assim, aí eu olhei para tudo isso, eu falei, nossa, será que é muito areia para o meu caminhãozinho, né? E na época, a gerente de treinamento e desenvolvimento, ela falou assim, Caio, você dá conta. E assim eu falei, caramba, né? Essa confiança, e, enfim, realmente foi um puto de um desafio, mas foi um trampolim gigantesco, porque eu acabei dando conta, e isso deu um boost, assim, muito grande. E interessante essa questão, né, da confiança. A confiança daquelas pessoas que estão ao nosso lado, e também encontrar um cliente que também, de uma certa forma, tenha confiança e aposte na gente, né, Ale? Acho isso também importante. E é legal ouvir isso porque eu consigo também perceber essa história. É muito bom. Eu tô querendo fechar essa nossa prosa aqui de hoje com um quadro que acabei de inventar. Então, somos 3 e 3 horizontes. Eu acho que cada um poderia fechar a sua fala com um horizonte para aquele que quer começar a sua vida como consultor, consultora, facilitador, facilitadora. Um horizonte sintético aqui. Vamos lá, Caio. Que horizonte você traz para o humano que nos escuta? Busque o conhecimento, porque afinal você tem que vender algo
que você domina. Então, muito cuidado com aventuras, né? Ainda que essas aventuras elas podem nos levar a diferentes lugares, né? E de uma certa forma, às vezes o universo conspira a nosso favor, mas acho importante você primeiro, pelo menos, adquirir uma base conceitual mínima para que você possa realmente oferecer os seus serviços ao mercado e gerar valor para o teu cliente. Fabrício Horizonte. Meu horizonte tenha muito claro o seu propósito. Então, assim, por que é que você escolheu fazer isso? E se agarre a isso, porque você vai enfrentar vários momentos extremamente desafiadores, onde você vai pensar em desistir, onde você vai se questionar por que eu escolhi esse caminho. Mas se o seu propósito estiver muito claro para você, você vai seguir em frente, você vai conseguir realizar o que você está querendo. Assim. Pelo menos comigo tem funcionado muito me apegar nos meus propósitos. Assim. Bom, o meu, eu vou propor aqui o horizonte como cultivar relações. As relações de confiança e tomar café com todo mundo que pedir para tomar café. Sabe? Toma café, conversa, proseia, porque eu acho que é um jeito de construir pontes, relações. Algumas ficam, outras vão, mas eu não abro mão de nenhum café. Posso até adiar os momentos do café, mas eu não abro mão de nenhum. Então, acho que isso é bem importante ao longo da minha história. Senhores, temos um programa? Temos um programa. Havemos podcast. Havemos podcast, Três Horizontes. Meus Fumacinha caros... branca, então, né? Fumacinha branca. Fumacinha branca, em homenagem ao Conclave. Quem não assistiu Conclave vale a pena ver, inclusive. Bem interessante o filme. Sobe a fumacinha branca e eu quero agradecer aos nobres colegas e também a nossa audiência, que eu imagino que já está bombando em todos os canais Sucesso de podcast, de público, mas eu não sei se de bilheteria. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, mãe. Valeu, galera. Beijo, mãe. Tchau.